Ninguém estava preparado para o que viria. Nos últimos instantes de vida, Preta Gil fitou o pai, Gilberto Gil, com os olhos marejados, e com a voz já quase sumindo, sussurrou: "Pai, chegou a minha hora." Foi mais que uma frase. Foi um pedido de despedida. Um gesto de amor, entrega e paz. Gilberto Gil, em choque, segurou a mão da filha com força, e o silêncio entre os dois disse tudo. Essa cena, profunda e real, atravessou o coração do Brasil. Hoje revelamos os bastidores desse momento íntimo e inesquecível, que marcou para sempre a história da família Gil. No quarto silencioso do hospital, cercada por máquinas e sons intermitentes, Preta Gil olhou para o pai com os olhos marejados. O tempo parecia parar naquele instante. Gilberto Gil, com a alma já ferida pela dor da possível perda, se aproximou da filha com delicadeza. Sentou-se ao lado da cama, segurou sua mão e permaneceu em silêncio por alguns segundos. Eles não precisavam de muitas palavras. A conexão entre os dois sempre foi maior do que qualquer conversa. Preta respirou fundo. Sua voz estava fraca, mas carregada de emoção. "Pai, me promete uma coisa?" ela perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. Gilberto assentiu devagar, com o coração apertado. "Se for minha hora mesmo, me ajuda a ir em paz. Mas se não for, me ajuda a lutar até o fim. Porque eu ainda quero viver, quero cantar, quero rir. Quero te ver tocando violão", disse ela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Gilberto Gil segurou o choro. Olhou para a filha como quem encara a parte mais dolorosa da vida, aceitar que não temos controle sobre o tempo. "Filha, a vida é um sopro, mas também é um presente. A natureza tem seu curso. A gente nasce, cresce, ama, sofre, e uma hora parte. Isso não é o fim, é só o começo de outra forma de existir." Essas palavras não foram ditas com frieza ou resignação. Pelo contrário, vinham de uma sabedoria ancestral, de alguém que já tinha perdido e refeito o coração muitas vezes. Preta ouviu em silêncio, absorvendo cada frase como se fossem as últimas lições de um mestre. "Mas ainda não chegou minha hora, pai. Eu sinto isso aqui", disse ela, colocando a mão no peito. "Não quero morrer, não agora." Essas palavras partiram o coração de Gilberto. Ele sabia que a filha estava frágil, lutando contra as consequências de uma infecção grave, uma sepse que colocava sua vida em risco a cada segundo. A medicina já havia alertado a família, o quadro era delicado. A infecção se espalhava com rapidez, e o corpo dela lutava com todas as forças. Ainda assim, ali estava Preta, agarrada à esperança, segurando-se ao amor da família e à vontade de viver. Gilberto se aproximou mais, encostou a testa na dela e disse com a voz embargada: "Então a gente vai lutar juntos, minha filha. Até onde for possível. Mas, se um dia você sentir que precisa descansar, me avisa. E eu vou te abraçar até o fim." Essa conversa foi como um rito de passagem. Preta não pediu grandes homenagens, não falou sobre fama, palco ou multidões. Seu pedido era simples e profundo. Queria que o pai estivesse ao lado dela, seja qual fosse o desfecho. Queria que a despedida, se viesse, fosse com amor, música e verdade. Naquele momento, mesmo em meio à dor, havia beleza. Era o encontro entre o amor incondicional de um pai e o desejo de uma filha de seguir viva. Mas também era o início da aceitação. Preta compreendia, aos poucos, que lutar não era o mesmo que negar. Que coragem também era saber quando parar, quando deixar o corpo descansar. Gilberto Gil saiu do quarto naquele dia mais velho, mais calado. Sabia que aquela conversa tinha marcado algo profundo. Era o tipo de momento que ninguém deseja viver, mas que revela a grandeza dos laços que realmente importam. E enquanto Preta fechava os olhos para tentar descansar, com a voz ainda fraca, sussurrou: "Pai, só me prometa que você vai cantar para mim, até o fim." O silêncio que ficou após aquela conversa intensa entre Preta e Gilberto Gil dizia muito. Mas havia mais do que dor ali. Existia uma conexão que vinha de longe, construída ao longo de uma vida cheia de desafios, superações e amor. Era uma relação que ia além do sangue. Era a alma que reconhece a alma. Enquanto deixava o quarto, Gilberto se viu invadido por lembranças de um momento que ele mesmo havia vivido anos antes. Em 2016, ele enfrentou um problema sério nos rins. Estava debilitado, cansado, sentindo o corpo fraquejar a cada dia. Chegou a interromper o tratamento por um tempo, acreditando que talvez fosse sua hora. Sentia-se sem forças, esgotado pela rotina de hemodiálise e pela fragilidade física. Naquele período, Gilberto se isolou. Refletiu sobre a vida, sobre os ciclos naturais, sobre o que significa continuar quando tudo parece empurrar para a desistência. Foi nesse tempo que ele aprendeu algo profundo. Há uma linha muito fina entre lutar e se entregar. E não se trata de covardia ou força. Trata-se de escutar o próprio corpo e o coração.
Foi ali, na beira do abismo, que ele escolheu voltar. Retomou o tratamento e, com o tempo, recuperou parte da vitalidade. Mas nunca esqueceu como se sentiu ao pensar em desistir. E agora, vendo sua filha passar por uma situação tão parecida, tudo voltava à tona. Preta, com o corpo ferido pela sepse, estava vivendo algo próximo do que ele viveu. A batalha invisível entre continuar ou descansar. Na visita seguinte, Gilberto se aproximou da filha com outra energia. Havia empatia no olhar. Sentou-se novamente ao lado da cama, pegou sua mão e contou com sinceridade sobre aquele ano difícil. Sabe, filha, eu também já achei que fosse a minha hora. Em 2016, eu cansei. Achei que não ia mais dar. Parei tudo. Fiquei em silêncio, esperando o tempo dizer o que fazer. Preta, mesmo fraca, abriu os olhos devagar. Escutar aquilo do pai teve um peso enorme. Era como se, de repente, ela não estivesse mais sozinha naquele sentimento. E o que te fez continuar? Perguntou com voz baixa. Gilberto sorriu com doçura. Vocês todos. A música. O amor. Um dia eu acordei e senti que ainda tinha coisa para viver. Voltei devagar, mas voltei. E aqui estou. As lágrimas vieram nos olhos de Preta, mas não de tristeza. Era alívio. Saber que o pai tinha estado naquele mesmo lugar de angústia e escolha a fazia se sentir compreendida, acolhida. Era diferente ouvir de médicos e enfermeiros o que deveria fazer, mas ouvir do pai, que já esteve no mesmo limiar entre vida e morte, trazia outro tipo de conforto. Naquele instante, os dois se uniram ainda mais. Havia entre eles um silêncio que dizia tudo: eu sei como você se sente. E estou aqui. Essa troca, esse reconhecimento mútuo foi um bálsamo. Preta sorriu levemente. Não havia garantia de cura, nem promessas de milagres. Mas havia algo poderoso ali, a força da presença, da compreensão sem julgamentos. Gilberto não exigia nada dela. Só oferecia companhia. E isso era tudo. Enquanto o dia escurecia do lado de fora, pai e filha ficaram em silêncio. De mãos dadas, respirando no mesmo ritmo. Como se estivessem sintonizados num mundo só deles, onde a dor era partilhada e o amor falava mais alto que qualquer medo. E naquele momento calmo, sem precisar dizer mais nada, Preta entendeu. Ela e o pai estavam ligados não só pela vida, mas também pelas escolhas que a vida impõe. Tudo começou com uma dor persistente e incômoda. Em vez de ignorar, Preta Gil resolveu investigar. No dia 10 de janeiro de 2023, veio a notícia que mudou sua vida: adenocarcinoma, um tipo agressivo de câncer no intestino. Preta usou suas redes sociais como escudo e espada. Em vez de se calar, falou. Em vez de fugir, encarou. Sua transparência tocou milhões de pessoas. Compartilhava exames, dores, quedas de cabelo, mas também força, fé e amor. Rapidamente se transformou em símbolo de resiliência. Inspirava pacientes, familiares e até profissionais da saúde. Mostrava que o câncer, apesar de cruel, podia ser enfrentado com dignidade e esperança. Mas a luta logo se tornou ainda mais dura. Durante o 5º ciclo de quimioterapia, em março de 2023, Preta teve uma piora repentina. Começou com febre, calafrios e um mal-estar generalizado. Em poucas horas, o quadro evoluiu para sepse, uma infecção grave e generalizada que coloca o corpo inteiro em risco. O estado era crítico. Em determinado momento, Preta perdeu a consciência por mais de 4 horas. A família foi chamada às pressas. Os médicos não escondiam a gravidade. Era uma corrida contra o tempo. A cantora foi levada às pressas para a UTI, onde permaneceu por 20 dias sob cuidados intensivos. A luta não era mais apenas contra o câncer, mas pela própria vida. Ventilação mecânica, antibióticos potentes, vigilância constante, tudo foi feito para mantê-la viva. Quando finalmente abriu os olhos, Preta não se lembrava de tudo o que havia acontecido, mas sentia no corpo os sinais da batalha. Estava enfraquecida, com dificuldade para falar e se movimentar. Mesmo assim, a primeira coisa que pediu foi o celular. Queria ver a família. Queria dizer aos fãs que estava viva. Naquele momento, não era mais a artista no palco. Era a mulher sobrevivente, renascida pela segunda vez. Seus seguidores celebraram cada pequeno avanço. Uma foto na cama do hospital, um vídeo agradecendo as orações, um sorriso ainda tímido, mas verdadeiro. Cada postagem era um ato de coragem e afeto. Preta Gil não era apenas uma paciente. Era um farol para quem também enfrentava doenças e incertezas. A recuperação foi lenta. Mas em 22 de agosto de 2023, Preta passou pela cirurgia de retirada do tumor. Era um passo essencial, mas arriscado. Foram horas no centro cirúrgico. A operação foi considerada um sucesso. A equipe médica conseguiu remover o tumor principal, um marco importante no tratamento.
No entanto, as sequelas eram inevitáveis. O sistema digestivo precisou ser parcialmente refeito. Meses depois, em novembro de 2023, ela enfrentou mais um procedimento, a reconstrução do trato intestinal. Outra cirurgia delicada, outro período de internação, outra fase de dor e esperança. Mais uma vez, ela se levantou devagar, mas com firmeza. Durante todo esse período, Gilberto Gil esteve por perto. Quando podia, dormia no hospital. Quando não, mandava vídeos, músicas e mensagens de voz para confortá-la. Os dois, unidos desde sempre, agora caminhavam lado a lado por uma estrada repleta de desafios. A conexão que construíram ao longo da vida se tornava ainda mais forte diante da doença. E mesmo enfraquecida, Preta sorria. Sabia que estava viva. E enquanto o corpo lutava para se recuperar, o coração já se preparava para mais uma fase. Dezembro de 2023 chegou com uma sensação que Preta Gil já não sentia fazia tempo: alívio. Após meses de quimioterapia, internações, cirurgias e dores intensas, os médicos finalmente deram uma boa notícia. O tratamento ativo havia chegado ao fim. Os exames mostravam uma resposta positiva. O tumor tinha sido retirado com sucesso, e não havia sinais imediatos de metástase. Pela primeira vez, Preta e sua família respiraram com mais leveza. Ela celebrou com uma postagem simples, mas cheia de significado: obrigada, Deus. Obrigada, vida. Obrigada, vocês. O sorriso estampado na foto era de quem, mesmo cansada, acreditava que a luta estava sendo vencida. Gilberto Gil, emocionado, fez questão de dedicar uma canção à filha durante uma apresentação, dizendo: "A gente ainda tem muita música para cantar juntos." Foi um momento de esperança, e o país inteiro vibrou junto. Durante os meses seguintes, Preta retomou parte de sua rotina. Ainda com limitações, começou a frequentar encontros familiares, ensaios leves e compromissos pequenos. Estava mais reservada, mas também mais conectada com a vida. Parecia uma mulher renascida. No rosto, um brilho diferente. No peito, a força de quem sobreviveu ao pior. Mas o corpo, silencioso, preparava outra surpresa. Em agosto de 2024, durante um exame de rotina, a notícia que ninguém queria ouvir voltou a assombrar a família: o câncer havia retornado. Dessa vez, os exames mostraram que a doença não estava mais restrita ao intestino. Havia acometimento em outras partes do corpo, o que indicava uma recidiva com maior gravidade. Foi como se tudo desabasse de novo, com ainda mais peso. Preta ficou em choque. Não chorou imediatamente. Ouviu os médicos em silêncio. Entendeu cada palavra com calma, mas sentiu o coração apertar como nunca antes. De novo não, sussurrou para si mesma. Sabia o que vinha pela frente: um novo ciclo de batalhas mais intenso, mais exigente, mais cruel. Ainda assim, não pensou em desistir. Quando contou ao público, o fez com sinceridade e coragem. Sim, a doença voltou. E sim, eu vou lutar outra vez. O anúncio comoveu o país. Muitos pensavam que ela já havia vencido. A imagem dela em dezembro, sorrindo, parecia o final feliz que todos esperavam. Mas a vida não seguia roteiros fáceis. Os médicos foram claros: seria necessário iniciar um tratamento mais agressivo, com protocolos diferentes e maiores efeitos colaterais. O corpo já fragilizado precisaria resistir a medicamentos fortes, a sessões mais longas e a imprevisibilidade da metástase. A rotina mudaria completamente. Internações, isolamento, alimentação controlada, monitoramento constante. Gilberto Gil voltou a se transformar em pilar. Mais do que pai, era agora também companheiro de trincheira. Nos momentos mais difíceis, cantava baixinho para ela. Músicas de ninar, antigas, ou mesmo canções que compôs durante os dias de luta. Uma forma de aliviar a dor, de lembrar que mesmo em meio ao caos, havia poesia. Preta, apesar do medo, manteve o espírito elevado. Eu não sou só essa doença, dizia com frequência. Reforçava que mesmo doente ainda era artista, filha, mãe, amiga. Que o câncer podia habitar seu corpo, mas nunca tomaria sua essência. Essa postura inspirava e confortava. Mostrava que a dignidade podia resistir até mesmo ao sofrimento mais profundo. Mas a verdade é que a cada novo ciclo, o corpo respondia com menos força. O cansaço se acumulava e os efeitos colaterais vinham com mais intensidade. Ainda assim, Preta continuava a sorrir, continuava a dizer vai passar, continuava a confiar no amor. E enquanto o tratamento reiniciava com toda a sua dureza, ela olhava para o pai e dizia baixinho: ainda não acabou, né? O retorno do câncer em agosto de 2024 marcou o início de uma fase ainda mais dolorosa na trajetória de Preta Gil. O tratamento, agora mais agressivo, já não oferecia os mesmos resultados de antes. O corpo enfraquecido reagia com dificuldade, e os efeitos colaterais vinham com força.
As complicações se tornaram parte da rotina, e a esperança precisava ser sustentada por amor, fé e muita coragem. Em setembro de 2024, os médicos chegaram a uma decisão difícil, mas inevitável: seria necessária a amputação do reto. A doença havia se espalhado com rapidez naquela região, comprometendo totalmente a estrutura e tornando impossível preservar o órgão. Era uma cirurgia delicada, invasiva, e que impactaria profundamente a qualidade de vida de Preta. Ainda assim, ela aceitou com dignidade. Sabia que cada novo procedimento era uma chance de seguir viva. A operação foi um sucesso técnico, mas o pós-operatório foi marcado por dores intensas, mudanças físicas radicais e desafios emocionais profundos. Preta, sempre aberta com seu público, optou por não esconder a verdade. Falou sobre o uso da bolsa de colostomia, sobre a vergonha que no início sentiu, e sobre como transformou tudo isso em aprendizado. O que me salva é o amor que recebo. Ainda sou a mesma Preta, só um pouco mais remendada, dizia com bom humor e sinceridade. 2 meses depois, em novembro de 2024, uma nova urgência. O catéter usado para administrar medicamentos causou uma infecção grave. Foi preciso realizar uma cirurgia de emergência. Mais uma vez, o susto abalou a família. A saúde de Preta parecia cada vez mais instável. Cada pequena melhora era seguida por uma nova crise. Os médicos lutavam para controlar os danos, mas a agressividade da doença não dava trégua. As complicações eram constantes. Febres recorrentes, dores abdominais, sangramentos. O corpo já não respondia como antes. E apesar dos esforços da equipe médica no Brasil, começou a surgir uma realidade dolorosa. As possibilidades de tratamento no país estavam se esgotando. Tudo o que era possível dentro dos protocolos disponíveis já havia sido tentado. Não havia mais muito o que fazer por aqui. Foi então que a família, unida, tomou uma decisão difícil, mas necessária: buscar alternativas nos Estados Unidos. A ideia era recorrer a centros de referência mundial no combate ao câncer, onde tecnologias experimentais e terapias de ponta poderiam oferecer novas chances. A esperança agora se voltava para clínicas especializadas em medicina integrativa e imunoterapia avançada. Preta aceitou a mudança com serenidade, mas também com o cansaço de quem já enfrentava uma guerra longa. Se for para tentar mais uma vez, que seja com fé, e que seja com dignidade, disse ao comunicar a decisão ao público. Como sempre, dividiu com os fãs cada passo. Não escondia a gravidade da situação, mas também não deixava de sorrir. Sua postura era a de quem entendia o tamanho do desafio, mas se recusava a entregar-se ao desespero. Gilberto Gil, mais uma vez, mostrou sua força silenciosa. Com o coração apertado, acompanhou tudo de perto. Ele sabia que o cenário era sombrio, mas preferia se agarrar aos pequenos milagres do cotidiano. Um despertar sem dor, um exame um pouco melhor, um sorriso ao acordar. A fé dele agora era vivida na prática, no silêncio das orações, na firmeza das mãos entrelaçadas à de sua filha. Com a viagem marcada, a família começou a organizar tudo. A transferência exigiria cuidados especiais, logística médica e um novo fôlego emocional. Não era apenas uma mudança de país, era uma nova etapa da luta. E enquanto Preta se preparava para deixar o Brasil, ela olhou para o pai e disse: "Vamos juntos, né?" Em solo americano, Preta Gil iniciou a etapa mais desafiadora de toda a sua jornada. Já em estado delicado, foi submetida a uma bateria de exames intensiva. Os médicos constataram o que os brasileiros já temiam: a doença avançara com agressividade. Tumores haviam se espalhado por 4 regiões distintas do corpo, e seria necessária uma intervenção extrema. A única saída era uma cirurgia de altíssimo risco e duração prolongada. No início de dezembro de 2024, Preta entrou na sala de cirurgia acompanhada por uma equipe de mais de 10 especialistas. A previsão era de um longo procedimento, mas ninguém esperava que levaria tanto tempo. Foram 21 horas ininterruptas de operação. Cada minuto era uma tensão para a família, que aguardava ansiosamente do lado de fora. Gilberto Gil, com os olhos fixos no chão e um violão no colo, passou as horas compondo em silêncio. Era sua forma de resistir. Durante a cirurgia, os médicos conseguiram remover tumores localizados no intestino, fígado, parte da pelve e parede abdominal. Um verdadeiro esforço de guerra para conter a doença. No entanto, um preço precisou ser pago. Não havia mais como reverter a condição intestinal. Preta passou a precisar, de forma definitiva, da bolsa de colostomia, algo que, mesmo já previsto, impactou profundamente sua autoestima e rotina. A recuperação foi dura. 2 meses inteiros de internação, com acompanhamento 24 horas por dia.
Preta passou por dores intensas, perda de peso e oscilações emocionais. Ainda assim, continuava sendo ela mesma. Quando conseguia falar, pedia para ouvir música. Quando conseguia sorrir, agradecia à equipe médica, aos enfermeiros, ao pai, a Deus. Janeiro de 2025 foi um dos meses mais longos da vida dela. O corpo lutava para cicatrizar, enquanto a mente precisava de força para aceitar a nova condição. Os médicos foram cautelosos, mas notaram em Preta algo raro, uma vontade de viver que ultrapassava os limites do físico. Mesmo com dificuldades para andar, fazia questão de levantar todos os dias, nem que fosse por alguns minutos. Foi nesse cenário de superação que finalmente, em 11 de fevereiro de 2025, veio a tão esperada alta hospitalar. O dia começou com uma visita médica como qualquer outra, mas a notícia foi diferente. Ela estava apta a continuar o tratamento em casa. Preta chorou. Gilberto chorou. A equipe médica aplaudiu. Enfermeiros entraram no quarto com flores. Era mais do que uma alta, era uma vitória diante do impossível. O caminho de volta para casa não foi simples. Cadeiras de rodas, ambulância adaptada, medicamentos específicos. Mas tudo foi preparado com cuidado. Ao chegar em sua residência nos Estados Unidos, Preta foi recebida por familiares e amigos próximos. Havia balões, flores e cartazes com frases como "Você venceu mais uma vez" e "Guerreira da vida". Na varanda, com o sol batendo de leve no rosto, ela respirou fundo. "Não sei o que vem pela frente, mas eu tô aqui. E isso já é um milagre", disse. Seu sorriso, mesmo cansado, emocionou todos. Gilberto Gil, ao seu lado, dedilhou o violão e cantou baixinho, "Andar com fé eu vou". Aquele momento foi marcante. Não porque significava o fim da luta, mas porque mostrava que mesmo diante do inimaginável, havia vida, havia amor, havia presença. E Preta, mesmo com tantas cicatrizes, ainda conseguia ensinar ao mundo o que era viver com dignidade e coragem. E enquanto o sol se punha naquele dia especial, ela fechou os olhos por alguns segundos e sussurrou: "Obrigada, meu Deus, por mais esse dia". Após o retorno para casa, Preta Gil viveu dias de alívio, mas também de incertezas. A cirurgia nos Estados Unidos havia sido um marco importante, mas a batalha estava longe de terminar. A recuperação, apesar de positiva, exigia vigilância médica constante. Cada semana envolvia exames, avaliações e pequenas intervenções. Qualquer sinal de febre ou dor era motivo de atenção redobrada. Em março de 2025, durante uma viagem breve a Salvador, onde buscava reencontrar parte de suas raízes e sentir o calor da cidade que tanto amava, Preta foi surpreendida por uma forte infecção urinária. Os sintomas começaram leves, mas em poucas horas evoluíram rapidamente. Foi levada às pressas para um hospital local e encaminhada direto para a UTI. A equipe médica agiu com rapidez, temendo uma nova sepse. Durante 5 dias, ela ficou sob observação intensiva. Gilberto Gil, que estava no Rio de Janeiro, voou imediatamente para Salvador. Ao chegar, se deparou com a filha entubada, novamente entre a vida e a morte. Mas como tantas outras vezes, ela reagiu. Aos poucos, o quadro foi estabilizado, e Preta voltou a respirar sozinha. Ainda que visivelmente exausta, ela sorria sempre que via o pai ao lado de sua cama. Após a alta, voltou ao Rio de Janeiro para tentar recuperar forças. No entanto, em abril de 2025, um novo episódio obrigou sua readmissão no hospital. Desta vez, os exames apontaram que a doença permanecia ativa e silenciosa, provocando inflamações e falhas nos sistemas digestivo e urinário. Foi mais uma internação delicada que exigiu o uso de antibióticos fortes, sondas e acompanhamento multidisciplinar. Preta continuava lutando com todas as forças, mas o corpo já dava sinais claros de desgaste. Mesmo assim, ela insistia em manter sua dignidade. Pedia para gravar vídeos de agradecimento aos fãs, escrevia bilhetes à mão para a equipe médica e sempre que conseguia, postava mensagens de fé. "Ainda tenho amor para dar, mesmo na cama", escreveu num bilhete entregue a uma enfermeira que cuidava dela diariamente. Em maio de 2025, diante da piora contínua, a família decidiu realizar mais uma tentativa nos Estados Unidos. Com apoio de amigos próximos e equipe médica internacional, Preta foi novamente transferida, desta vez em condições bem mais delicadas. A esperança era conseguir um protocolo experimental capaz de conter a inflamação generalizada e oferecer mais conforto. A viagem exigiu preparo logístico extremo, ambulância aérea equipada, sedação leve e monitoramento integral durante o voo. Ao chegar, foi internada imediatamente em uma unidade especializada.
Os médicos tentaram tudo: novos medicamentos, drenagens, nutrição parenteral e sessões de fisioterapia leve. As intervenções eram constantes, muitas vezes diárias, e o corpo já não respondia com a mesma vitalidade. A fragilidade era visível, mas a vontade de viver permanecia. Preta continuava dizendo obrigada a cada profissional que entrava no quarto, como se soubesse que cada pequeno gesto importava. Gilberto Gil, mais uma vez ao seu lado, mantinha-se firme. Revezava entre o hospital e o local onde a família estava hospedada. Tocava violão todas as manhãs, mesmo que fosse apenas para ela ouvir de longe. Nos dias bons, Preta pedia que ele cantasse Drão, uma música que sempre dizia que falava de renascimento, mesmo diante do fim. O ciclo de cuidado se intensificou. As conversas agora já misturavam a esperança com a aceitação. Os médicos eram honestos, o cenário era difícil, mas ainda assim a família insistia em cercá-la de amor. E Preta, mesmo com dores, fazia questão de sorrir. Sabia que mais do que lutar contra a doença, estava deixando uma mensagem de coragem e luz. No dia 20 de julho de 2025, o Brasil parou. A notícia da morte de Preta Gil se espalhou como um vendaval de tristeza, tocando corações de todas as idades. Depois de mais de 2 anos de uma luta intensa, marcada por dor, coragem e uma transparência sem igual, Preta se despediu da vida deixando muito mais que saudade. Ela deixou uma marca profunda de força, verdade e inspiração. Mesmo diante do sofrimento, Preta nunca se escondeu. Compartilhou cada etapa de sua batalha com o câncer com sinceridade tocante. Seus vídeos, mensagens e aparições públicas mostravam uma mulher real, com medos e esperanças, dores e fé. Isso tocou o país. As pessoas enxergavam nela não apenas uma artista, mas uma mulher comum enfrentando o extraordinário com bravura. Ela deu rosto humano à doença, que tantas vezes é cercada de silêncio e medo. Preta usou sua visibilidade para conscientizar sobre o câncer, sobre o autocuidado, sobre a importância do diagnóstico precoce e do apoio emocional. Mas fez isso sem vitimismo. Fez com dignidade. Sorriu quando pôde e chorou quando precisou, e mostrou que não há vergonha alguma em lutar e desabar. Essa sinceridade, rara em figuras públicas, fez com que milhões se sentissem próximos dela, como se fossem parte da sua família. Sua partida, embora esperada, não foi fácil de aceitar. Ela ainda tinha planos, sonhos, músicas por cantar, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de missão cumprida. Preta não perdeu a luta, ela enfrentou com tanta verdade que mesmo partindo venceu. Ela venceu a indiferença, o preconceito, o silêncio, e transformou dor em exemplo. Os fãs fizeram vigílias, orações e homenagens em todas as redes sociais. Celebridades, artistas e até desconhecidos se manifestaram, sempre com a mesma mensagem. Preta Gil foi luz em tempos escuros. A comoção foi nacional. Palavras como guerreira gigante, honesta e inspiradora se repetiam como um coro emocionado. Mas para além da comoção ficou algo ainda mais forte, um legado. Preta Gil mostrou que é possível viver intensamente mesmo em meio à dor. Ela mostrou que o corpo pode adoecer, mas a alma pode seguir firme. Ensinou sobre amor próprio, sobre compaixão, sobre coragem. Em suas palavras finais, ditadas pouco antes de partir, deixou uma mensagem que ecoa até hoje: sejam felizes por mim. Amém sem medo. Vivam com verdade. Cuidem uns dos outros. Seu legado também está na música, na arte e nos palcos. Sua voz segue viva em cada canção. Seus vídeos ainda emocionam. Suas entrevistas continuam ensinando. Preta virou referência não apenas como cantora ou filha de Gilberto Gil, mas como mulher. Mulher que amou, sofreu, lutou e partiu com dignidade. No velório realizado no Rio de Janeiro, a emoção tomou conta. Gilberto Gil, profundamente abatido, disse poucas palavras, mas olhou para o céu com os olhos cheios d'água e murmurou: "Você foi maior do que tudo, minha filha." Era o adeus de um pai que viu sua filha se tornar símbolo nacional de esperança. Mas o legado de Preta não termina ali. O que ela construiu permanece vivo nos corações que tocou, em cada pessoa que passou a se cuidar mais, em cada mulher que se sentiu representada, em cada fã que hoje encara a vida com mais coragem. E assim, mesmo após sua partida, Preta Gil continua presente. Não apenas na memória, mas em atitudes, em gestos, em inspiração. Porque algumas pessoas são assim, partem, mas jamais deixam de iluminar o caminho de quem fica. E enquanto o Brasil chorava, uma certeza surgia no meio do silêncio: Preta Gil nunca será esquecida.